Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos à nossa aula semipresencial do módulo Psicologia e Práticas Organizacionais da nossa temática Diagnóstico Organizacional. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar sobre a introdução à consultoria em Psicologia Organizacional e do Trabalho e o diferencial desse profissional psicólogo. Para isso, nós utilizaremos como texto base o artigo científico publicado no ano de 2019, Psicólogas Empreendedoras, Diferenciais das Consultoras em Psicologia do Trabalho e das Organizações, de autoria de Maria Gai, Vânia Costa e Camila Fialho. O objetivo desse artigo era descrever os diferenciais enquanto psicólogas empreendedoras na área de consultoria em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Vamos lá? A psicologia como um todo, ela possui diferentes áreas de atuação. E dentro de cada uma dessas áreas, a gente encontra uma série de peculiaridades, de características próprias de atuação. Em muitas delas, a consultoria é uma forma de atuação comumente adotada. Mas se a gente for parar para pensar, as pessoas tendem a associar a consultoria em psicologia, principalmente a área de psicologia organizacional do trabalho, que é a área, o campo em que a gente investiga na nossa disciplina, que a gente atua na nossa disciplina. As autoras do nosso artigo, Gai, Costa e Fialho, colocam que as consultorias em psicologia organizacional e do trabalho trazem ideias para se pensar novas maneiras de fazer do profissional psicólogo dentro das organizações, buscando alternativas inovadoras e diferenciadas no mercado. Porque muitas vezes, as pessoas também tendem a associar psicologia organizacional a você atuar dentro das empresas, Você vai ser contratado por uma empresa para atuar diariamente nela, não necessariamente como um consultor externo, Mas não é só isso que a gente pode fazer, Há um mundo, nesse contexto que a gente colocou, mas há um outro mundo também, que é a consultoria, que é o que a gente vai discutir aqui na nossa aula de hoje, tá? Vamos lá. Você possivelmente conhece ou já ouviu falar de algum consultor em psicologia organizacional do trabalho ou especificamente em gestão de pessoas, que vocês já viram lá no sexto semestre, que é um dos 3 campos da psicologia organizacional do trabalho. A gente tem a psicologia organizacional, que vai investigar a relação do sujeito com a empresa em que ele trabalha, e a gente entra cultura, clima organizacional, e diferentes outros aspectos. A gente tem a psicologia do trabalho, que vai investigar basicamente a relação do sujeito com o trabalho ou a falta de trabalho, Por exemplo, prazer e sofrimento no trabalho, adoecimento no trabalho, O desemprego, a gente também investiga isso, quanto isso afeta a saúde do trabalhador, Um elemento bem trabalhado em psicologia do trabalho, E a gente tem outro campo também na psicologia organizacional e do trabalho, que é a gestão de pessoas, que a gente vai trabalhar com as políticas e práticas organizacionais, digamos assim, como as noções de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, esses elementos bem ligados à gestão de pessoas, tá? Mas você sabe o que é consultoria organizacional, o que é uma consultoria empresarial ou organizacional? Souza, em 2016, colocou que é o serviço de suporte a administradores ou proprietários de empresa, visando auxiliar no processo de tomada de decisões que influenciam os resultados organizacionais. Por essa definição, a gente tem uma série de definições, eu escolhi essa para trazer para a gente já destaca a importância desse serviço, O nosso serviço enquanto consultor, ele vai atuar de uma maneira, deve atuar de uma maneira brilhante, de uma maneira excelente, porque vai influenciar os resultados organizacionais em diferentes níveis, Seja no nível macro, que é da empresa como um todo, seja no nível micro, no nível meso, como a gente já discutiu as diferenças entre os níveis de investigação nas organizações, Então é extremamente importante, que a gente atue de maneira adequada. E o objetivo dessa consultoria organizacional deve ser definir a alternativa de ação mais apropriada no ambiente corporativo, com diversos riscos, competidores, incertezas. A gente precisa analisar todo esse processo, investigar todo esse processo, realizar um bom diagnóstico para fazer um bom prognóstico, para não atuar de maneira qualquer, para atuar de maneira embasada, na realidade em que a gente identificou e também no referencial teórico que a gente utiliza, para intervir de maneira adequada. A consultoria, ela deve ser realizada por um consultor. E quem é esse consultor? Esse mesmo autor, Souza, 2016, colocou que é o profissional que analisa uma empresa em seu meio, sendo capaz de influenciar positivamente os seus resultados.
Então a ideia é que esse sujeito vai entender, né, a gente como consultor, vai entender essa organização e o ambiente organizacional, como a gente já viu que é o ambiente em que essa empresa está inserida, né, para que a gente consiga influenciar positivamente esses resultados. Você como consultor, se for influenciar negativamente, você não vai ser um consultor, né, não vai ser mais contratado, pelo menos, por essa empresa e por outras, porque tem muita noção do boca a boca, né, para ser contratado enquanto consultor. Uma empresa gosta e aí alguém que trabalha nessa empresa comenta com outra pessoa que trabalha em outra empresa, né? E você vai fazendo o seu nome enquanto profissional. Que Queen, em 2013, colocou que esse profissional de consultoria ele vai atuar como um grande perguntador. Então você vai questionar uma série de elementos para conhecer melhor, né? E a partir daí auxiliar colaboradores e diretores no processo de tomada de decisão. Mas você, enquanto consultor, não tem o poder de escolha. Você vai dar as ferramentas, os subsídios para discutir com esses profissionais quais são as melhores estratégias. Né? Não é você que decide. Muito difícil de um consultor ter esse poder de decisão, esse poder de escolha. Geralmente a gente fornece os subsídios para que os tomadores de decisão dessa organização ou dessas organizações escolham, né, a melhor forma de atuar. Então, quando se pensa em um consultor, geralmente a gente associa um consultor externo, né? O que é um consultor externo? Aquela pessoa que é de fora da organização, seja um consultor autônomo ou seja alguém que trabalhe numa empresa de consultoria propriamente dita, né? Mas que não atua diariamente nessa organização cliente, na empresa cliente. Ele é contratado, né, durante um período X para realizar determinadas atividades. Ele não tem um vínculo empregatício com a empresa cliente. Mas não só existe esse consultor externo, a gente também tem o consultor interno. Quem é esse consultor interno? É aquele sujeito que já atua na organização diariamente, que ele já mantém um vínculo empregatício com essa empresa cliente, ele é funcionário dessa empresa e realiza uma série de serviços, né, para diversas áreas dessa organização. Esse consultor ele pode ser da área de organizacional, ele pode ser da área de vendas, ele pode ser de uma série de áreas diferentes dessa empresa. A gente precisa pensar não só na área de RH. Nosso foco de atuação é na área de gestão de pessoas, né? Ou de recursos humanos, dependendo de como a empresa nomeia, né, esse setor. Mas o que a gente vai pensar aqui especificamente é que, como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim, né? Quando a gente fala em consultor interno e consultor externo, a gente precisa, né? Se você trabalha numa empresa e você quer contratar, quer realizar alguma atividade de sua organização e você precisa de um consultor para definir se vai ser um consultor interno ou externo, você precisa pensar, além do contexto em que a sua organização está inserida, tanto o interno, né, quanto o interno e o externo, digamos assim, você precisa pensar nas vantagens e desvantagens de cada um desses profissionais, digamos assim. Então a gente precisa identificar basicamente, né, as vantagens, como eu coloquei, vantagens e desvantagens. Em geral, se coloca o consultor externo como um mais vantajoso, né? Mas a gente precisa considerar que o que é vantagem em um é automaticamente desvantagem no outro, tá? Quando a gente fala em um consultor interno, ele tem um maior conhecimento sobre a empresa, afinal de contas ele atua naquela organização, né? Ele já é conhecedor da rotina, né, do dia a dia daquela organização. Ele já conhece as pessoas, ele já sabe com quem ele pode falar para obter algumas informações, são algumas vantagens. Mas como desvantagem desse consultor interno, a gente tem a falta de liberdade muitas vezes de atuação, né? Ele tem um vínculo empregatício, ele recebe, né? Ele depende dessa empresa para receber o dinheiro dele, talvez seja o único emprego que ele tenha. Então ele vai ter um cuidado muitas vezes de evitar mexer em algumas coisas que precisam ser mexidas, mas que podem trazer um problema para ele. Então é uma desvantagem muito forte, né, do consultor interno. Muitas vezes se contrata um consultor externo, né? Por quê? Por ter essa liberdade maior de atuação para realizar de forma adequada o seu trabalho, né? Ele é mais, digamos, levado a sério muitas vezes por gestores, por dirigentes da organização. Por quê? Porque ele não tem essa dualidade de atuação. Ele foi contratado para atuar, né? Para intervir daquela maneira. Obviamente que, como a gente também já discutiu em sala, né, é importante a gente considerar que muitas vezes a demanda aparente, né, é diferente da demanda latente dessa organização, né? Aquilo que ela diz que quer nem necessariamente é o que ela quer, né? E a gente precisa, enquanto consultor interno ou externo, considerar esses elementos.
Mas a questão básica é que, por mais competente que seja um consultor interno, né, muitas vezes os gestores vão levar em consideração muito mais facilmente o que o consultor externo disse, mesmo que ele tivesse dito a mesma coisa que o interno diria, tá? Por essa idoneidade, digamos assim, né, essa liberdade maior de atuação que o consultor externo possui. Orlikas, lá em 1900, acredito que seja assim que pronuncia, né, lá em 1998, colocou que o foco, né, de um consultor deve ser na sua capacitação profissional, seja na escolha desse consultor, seja em você na atuação como consultor. Porque consultoria, ela é entendida como um fornecimento de determinada prestação de serviço, em geral por um profissional muito qualificado e conhecedor do tema. Espera-se que ele seja, né, que o consultor ou a consultora entenda muito sobre o tema que ele vai abordar, que ele vai tratar na organização. Então, um aspecto ético muito importante, nada de aceitar uma consultoria sem saber o que você vai fazer, dizer, não, eu vou aprender. Não faz isso, né? Para você propor o seu serviço, oferecer o seu serviço, é muito importante que você saiba o que você está fazendo, que você se prepare, né, técnica, né, teoricamente para atuar, né, de maneira adequada. Então, um profissional de consultoria, né, precisa se dar conta da sua capacitação profissional para que consiga se vender enquanto um profissional adequado para a demanda que aquela empresa apresenta, né? E esse profissional, seja interno ou externo, precisa considerar o contexto histórico, né, em que ele se encontra para prestar, para oferecer serviços de maneira adequada para os seus clientes, até para entender, né, quem são esses clientes. Na psicologia organizacional e do trabalho, a gente fala muito em nicho, né, junto com a administração, e nicho de mercado. Vocês possivelmente já leram alguma coisa sobre isso, a gente já discutiu, né, alguns pontos. Mas quando a gente fala em nicho de mercado, a gente está falando basicamente de quê? Né? No segmento específico do mercado que o profissional vai atender. Ou seja, o público-alvo, a demanda, o tipo de demanda que ele vai atender. E é muito importante que a gente entenda qual é o nosso nicho de mercado, para que a gente se posicione de maneira adequada, né? Um exemplo básico disso, quando a gente sai da faculdade muitas vezes, que a gente não tem aula sobre empreendedorismo, que a gente não entende, né? Diferente do que vai acontecer com vocês aqui na Metodista, né? Aqui a gente tem, no próximo semestre, vocês vão ter a disciplina focada especificamente nisso, né? Empreendedorismo, isso é excelente, né? E muitos profissionais de psicologia não têm essa formação. Mas a ideia aqui é a seguinte: a gente já comentou, né, que muitas vezes cartão de psicólogo, principalmente recém-formado, tem lá, né? Atendimento adulto, infantil, adolescente, casal, idoso, né? Entra grupos, você atende tudo, organizacional, clínico, né, escolar, tudo que aparecer você tá topando. Obviamente que esse não é um bom posicionamento profissional. A ideia é que a gente feche nichos para se posicionar enquanto um profissional competente nisso. Não significa que eu não vá atender, né, outras áreas, outras demandas, se elas vierem. Mas passa uma imagem profissional muito melhor, de que eu sou especialista, bem aspas, né, mas que eu sou conhecedor daquele elemento, eu atuo naquilo ali, então eu sei o que eu estou fazendo, né. De uma maneira simples, né, existem leituras específicas para isso, mas Souza, em 2017, apresentou, né, alguns elementos básicos para a gente pensar no nicho de mercado, né? A gente precisa considerar 4 pontos básicos na visão desse autor. Primeira coisa, né, você enquanto um consultor que vai pensar no seu nicho de mercado, pense nas áreas que você gosta de atuar, coisas que você gosta muito de fazer, né? Esse é o primeiro ponto, eu tenho que gostar porque eu faço. Segundo ponto, coisas ou serviços que você saiba fazer bem, ou que você tenha facilidade para aprender a fazer bem. Então, segundo ponto, coisas que você saiba fazer bem. Então, primeiro, que eu gosto de fazer, o segundo, que eu sei fazer, porque eu tenho facilidade para aprender. Terceiro, coisas ou serviços que você acredita que o mercado necessite. Porque não adianta eu ser maravilhoso naquilo ali se o mercado, se o meu cliente não quiser aquele serviço, aquele produto ou aquele serviço, né? E por último, mas não menos importante, coisas e serviços que você acredita, né? Acredita no sentido de buscar informações sobre, que o mercado esteja disposto a pagar por ele, né? Não é só o que o mercado queira, mas que ele esteja disposto a pagar, né, minimamente sobre isso. Afinal de contas, né, a gente precisa sim entender de precificação, a gente precisa entender, né, de posicionamento para que a gente consiga, né, ter uma atuação profissional eficiente, efetiva, né, com eficácia. Olha essa figura aqui na tela. A ideia é que esse ponto de conversão entre essas 4
questões aqui que a gente trouxe, essas 4 áreas, que é o gostar do que eu faço, né? Gostar de atuar, o que eu saiba fazer, o que o mercado precisa e o que o mercado está disposto a pagar, é o meu nicho de mercado. E esses 2 últimos pontos aqui, que é o que o mercado necessita e o que o mercado está disposto a pagar, né? Levam ao que foi dito por Gracie, Jacques e Schossler, que assim se pronuncia, em 2007. Porque eles disseram o seguinte, que as relações de trabalho contemporâneas estão inseridas em um intenso processo de transformação dos modelos de gestão e da organização da dinâmica produtiva. O que é que significa isso, né? A ideia básica é que as coisas mudam, as organizações mudam, as formas de gestão mudam, as demandas mudam, né? E essas demandas atuais, a gente tem muito um processo de flexibilização das organizações, tanto interna quanto externamente. O que seria essa flexibilização interna, de acordo com esses autores, né? Por exemplo, muitas vezes as empresas utilizam de treinamentos para se tornar mais flexíveis, mais polivalentes, treinamentos internos, né, em company, né, dos seus próprios, ou online, dos seus colaboradores, para que eles tenham expertises que a tornem mais eficiente, mais polivalente, né, que consigam ser mais inovadoras, por exemplo. Mas além dessa flexibilização interna, dessa flexibilidade interna, a gente tem a flexibilidade externa, ou seja, as empresas abrindo maiores possibilidades, né, determinando ou entregando parte, né, da sua atuação a empresas satélites, digamos assim, né, como esses autores colocaram, que é o processo de terceirização, de você atribuir, né, demandar, né, algumas atividades, entregar algumas atividades para pessoas ou empresas que não fazem parte da sua organização. É o processo de terceirização, né? É nesse contexto de flexibilidade que as consultorias de psicologia, né, e de outras áreas também, vêm se tornando uma opção muito viável e cada vez mais frequentemente contratadas, né? Lá em 1999, Oliveira colocou que no Brasil esse fenômeno, né, de flexibilização, né, de flexibilidade e inclusive de crescimento das consultorias começou a ser percebido lá na década de 60. Mas né, no crescimento do parque industrial no Brasil. Mas é na década de 90 em que essa tendência se fortaleceu muito, né? Esse aumento da demanda por consultoria muito se deu tanto pelo processo de terceirização, né, quanto de globalização. Com a globalização, as empresas começaram a perceber, né, a exigência de desenvolvimento, inovação e de melhorias contínuas ainda mais fortes para conseguir se manterem competitivas no mercado de trabalho. Antes eu competia apenas com o meu concorrente local, depois eu tenho que concorrer com concorrentes de diversos lugares, da minha cidade, do meu estado, do país, inclusive do mundo, né? Então essas autoras também colocaram, né, Gracie, Jacques e Schossler colocaram lá também que a consultoria em pote é um dos campos de atuação mais promissores na psicologia. Olha que beleza, né? A gente saindo da faculdade já entendendo que a psicologia organizacional, né, e a consultoria em pote é uma tendência muito forte, né? Isso porque as autoras do nosso material, né, Gaia Costa e Fialho, colocaram que a pote ela está em constante construção, né? Ainda há muito espaço para inovação, para desenvolvimento de ferramentas e de estratégias, né? Ainda mais com as mudanças trabalhistas, né? Pro bem ou pro mal, as mudanças, a reforma trabalhista, né, trouxe dentre os elementos o processo de terceirização. Se antes a terceirização ela era apenas nas atividades meio, né, ou seja, se uma empresa ela era uma agência de publicidade, teoricamente, né, legalmente, ela não poderia terceirizar, ela não poderia contratar como PJ, por exemplo, né, um diretor de arte, já que fazer, né, as peças publicitárias é a atividade fim dessa organização. Mas com a reforma trabalhista, né, se ampliou essa possibilidade de terceirização para todas as áreas de atuação de uma empresa. Então essa mudança trabalhista, esse processo de terceirização sendo mais flexibilizado, né, buscando, obviamente, a redução de custos fixos de uma organização, né, isso ampliou também a nossa atuação enquanto consultor. Então, teve o seu problema de precarização do trabalho, principalmente para quem atua diariamente na organização, né, mas teve esse lado de possibilitar uma atuação maior, né, enquanto profissional de psicologia. Né? Gracie, Jacques e Schossler, lá em 2007, colocaram que a forma como a consultoria era feita, né, décadas atrás não cabe mais hoje. Então a gente precisa, enquanto psicólogo, né, enquanto consultor de pote, a gente precisa se dar conta das demandas desse mercado. Né? A forma de fazer, a forma de atuar na década de 60 e 70 é totalmente diferente do que a gente faz hoje. Né? O processo de desenvolvimento organizacional, né, envolvia um trabalho de mudança a longo prazo.
Então, o consultor lá na década de 70, por exemplo, ele tinha que ficar por um tempo prolongado numa organização. Você era contratado para ficar meses numa organização fazendo, né, o processo. Mas com a velocidade das questões atuais, né, com a tecnologia, com a série de informações e com a velocidade em que as coisas acontecem hoje, é praticamente impensável você ter uma consultoria muito prolongada nas organizações. A ideia é que as empresas querem que a gente solucione problemas comportamentais com intervenções em curto prazo. Obviamente que a gente não vai fazer um milagre, né? Não é para fazer milagre. Mas que a gente assegure a competitividade dessa empresa no mercado, né, a curto prazo, né, pensando em intervenções de curto prazo, né, porque se a gente for pensar em longuíssimo prazo, a empresa pode se tornar vítima de mudança ao longo desse processo. Né? Então, Grace, Jacques e Schosler, lá em 2007, fizeram uma pesquisa, né, importante de trazer pra gente, que começou com um levantamento no CRP do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa foi feita, né, nos anos 2000, lá no Rio Grande do Sul, e fez um levantamento de todas as empresas que possuíam registro PJ, né, de pessoa jurídica, lá no Conselho do Rio Grande do Sul. Na época da realização da pesquisa, eles encontraram 269 empresas ainda ativas, né, que tinham começado desde a década de 70, né, até o período em que foi feita a pesquisa. E encontraram, né, pesquisaram 224 que tinham arquivos disponíveis para consulta, né, dessas 269. O que é que eles encontraram nesse processo? Esse quadro aqui ajuda a gente a entender qual foi a atuação que eles identificaram, né, sobre o segmento de atuação. É importante destacar que muitas dessas empresas atuavam em mais de um segmento, né? Por isso que o percentual aqui, se somar, ultrapassa 100%. Como esperado, né, a área de clínica era mais recorrente, né? 91 dessas empresas colocavam em seus objetivos de atuação a psicologia clínica. Mas a organizacional entrou como a segunda área de atuação, né, dessas empresas, dando 37%, bem pertinho, né, pelo menos daquela realidade, da organização da clínica, da psicologia clínica. Né? Outras áreas também, ensino, pesquisa e informação, área saúde social, comércio e representações comerciais, psicologia organizacional e do trabalho, psicopedagogia, psicologia social e comunitária e diversas outras áreas, né, que são importantes da gente considerar. Nessa pesquisa, né, que eu estou apresentando para vocês, feita por Grace, Jacques e Schosler, eles colocaram o seguinte: eles consideraram, para escolher as empresas que iam participar dessa pesquisa, a área de atuação em pote, né, elas tinham que atuar em pote, e o tempo de atuação no mercado de trabalho, para ver esse processo, né, de adaptação dessas empresas ao contexto, né, o como elas sobreviveram e não se tornaram vítimas de mudança, o quanto elas sobreviveram. Né? Para isso, eles entrevistaram pessoas, né, os gestores de duas empresas, que eles chamaram de Alfa e de Beta, né, as empresas que foram criadas lá na década de 70. Elas tinham algumas características diferentes que é importante da gente considerar. Por exemplo, né, a empresa Alfa, ela era uma sociedade entre um psicólogo e um administrador, e a Beta começou com 3 psicólogos como sócios. Né? O que é importante a gente destacar aqui? Porque eu estou trazendo essas informações para vocês. No princípio, né, essa empresa Alfa, ela tinha os serviços prestados, ou a demanda, né, organizacional era muito em recrutamento, seleção, treinamento e políticas de salários. Ou seja, elas faziam pesquisas salariais, né, porque era um período de alta inflação. Então, faziam pesquisas salariais, né, para ajudar as empresas a definirem quanto pagar para seus profissionais. Né? Na década de 70, quando essa empresa começou, chegaram a fazer, os psicólogos, né, chegavam a fazer 300 laudos por mês. Gente, é muita coisa, 300 laudos por mês. Imagina, eles tinham, né, um corpo grande de profissionais para auxiliar. Eram três psicólogos que eles tinham. Eles tinham psicólogos nessa empresa, né, para auxiliar nesse processo. Assim como a Beta, né, tinha também, né, na década de 70, recrutamento e seleção como um dos pilares da atividade naquele período, né, por causa do contexto socioeconômico brasileiro, né, era um contexto de crescimento, não deixava de ser. Né? Mas aí veio o início dos anos 80 e a crise nos anos 80, né, uma certa crise, gerou uma redução no quadro de profissionais na Alfa, né? Muita gente teve que sair, inclusive gerou o final da sociedade, lá no final dos anos 80, né?
E na Beta, nesse período, né, no início dos anos 80, entraram mais 2 sócios, né, um psicólogo e um administrador, mas no fim da década de 80 acabou a sociedade, né, inclusive as filiais. Nesse período inicial, né, a Beta ela criou filiais, né, em outros locais, né, a empresa em outros locais, mas no final da década de 80 isso foi acabando, digamos assim, né? Além de recrutamento e seleção, treinamento e consultoria, né, também começaram a trabalhar com eventos nesse período, né? Na década de 90, né, houve uma diminuição, né, se não fim, na Beta, do recrutamento e seleção. E é bem importante um elemento, o entrevistado, né, da Beta traz, é que lá nos anos 90, com o fim desse recrutamento e seleção, se deu por quê? Pelo menos o fim do forte dessa atividade, né? Muita concorrência, era muito profissional fazendo isso, né, no local de atuação, e pouca demanda. Então era uma espécie de cobra comendo cobra, sabe? As pessoas se tornaram muitas vezes antiéticas nesse processo. E aí era quem cobrava menos e acabava não sendo uma vantagem para essa organização, né? E a Alfa, né, nesse período, anos 90 e início dos anos 2000, eles começaram a contratar muitos temporários, né? Quando tinha demanda maior, que precisava de mais trabalhadores, vamos contratar, vamos trazer essas pessoas, né? E nessa mudança nos anos 2000, a política de salário quase não existia mais, né? Essa investigação de salários quase não tinha mais. O foco passou a ser a consultoria, por causa do contexto de atuação, elementos sociais e econômicos, assim como a Beta, né? Que trabalhou muito com aspectos de eventos e com a consultoria. Que a Beta, se ela continuasse unicamente com recrutamento e seleção, que era o forte lá no início, ela teria deixado de existir. As empresas não estão contratando muito, né? Então, se eu vou me agarrar a recrutamento e seleção como tábua de salvação, eu vou me afogar nesse processo, eu não vou conseguir me manter. A gente falou de isomorfismo organizacional, as empresas vão começar a manter elementos semelhantes e eu devo me tornar um agente de mudança, né? Uma empresa, um consultor agente de mudança. Fazer essa análise do mercado para entender melhor. Então, a inovação e a descoberta de novos nichos de trabalho, como o serviço de consultoria, são estratégias muito importantes para o psicólogo de pote, né? O psicólogo organizacional do trabalho. A gente precisa entender. E esse é o foco da nossa aula de hoje. Como os psicólogos consultores precisam realizar constantemente essa análise de mercado para identificar quais são as demandas e se ajustar a elas, para que a gente não se torne vítima de mudança. A gente precisa aplicar na vida, né, na nossa empresa, na nossa consultoria, os conhecimentos que a gente tem da psicologia. Pensa o seguinte, como é que eu vou oferecer um serviço focado única e exclusivamente ou mais fortemente em recrutamento e seleção para uma empresa, né, ou uma cidade pequena que praticamente não tem rotatividade? Se as pessoas levam a vida, ainda existem empresas que isso acontece. Então não vai ser o foco do meu trabalho, do meu serviço, entregar, né, recrutamento e seleção. A não ser que eles solicitem, né? Ou quando as empresas estão em crise, reduzindo o seu quadro profissional. É mais fácil ou mais efetivo eu oferecer, por exemplo, um serviço de recolocação profissional, né, ajudar as empresas nesse processo de demissão, né, dessas pessoas e de recolocação desses profissionais, né, outplacement, como se chama, né, que é recolocação profissional. Santos e colaboradores lá no ano 2010 colocaram que o psicólogo que se propõe a atuar nas organizações deve estar apto para realizar não só os procedimentos tradicionais da área, como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, pois novas necessidades estão surgindo em função das atuais configurações das relações de trabalho, né? O mundo está mudando e a nossa atuação também precisa mudar. E é fundamental que a gente identifique, né, as demandas para posterior atuação de maneira adequada, de maneira efetiva. Né? Que temas estão bombando atualmente no local em que eu trabalho? Né? Se eu trabalho muito com internet, né, com os meus possíveis clientes, com o meu nicho de mercado, quais são os temas que são mais bombando? Hoje as empresas, né, de um tempo para cá, falam muito sobre, né, os profissionais de psicologia trabalham muito com coaching também, né, que é uma coisa que a gente precisa pensar muito quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em entender desse contexto, é saber se as práticas que a gente quer utilizar, né, esse elemento que é demandado, pode ser utilizado pelo psicólogo, né, para não ferir o código de ética do psicólogo e que a gente não tenha problemas com isso. Um outro ponto, que é inclusive o hot topic da área de psicologia
Organizacional do Trabalho para o ano de 2019 é a gestão da diversidade. Tem muito profissional, né? Principalmente na área de administração, de comunicação, trabalhando com diversidade. Então, o psicólogo também precisa entender disso, né? De como implantar políticas de diversidade nas organizações, porque isso é bom tanto para a imagem da organização quanto para os lucros dela, né? Saber gerir adequadamente essa diversidade, ter esse corpo, né, profissional plural nas organizações, né? Isso gerido de maneira adequada. A gente vai ter uma aula para falar sobre conflito nas organizações, né? Que conflitos podem ser elementos positivos, né? Não necessariamente negativos, e trazer, né, um desenvolvimento para essa organização, trazer resultados positivos para essa organização, né? Loyola, lá em 2004, Loyola e colaboradores lá em 2004, colocaram que o primeiro processo a ser realizado em uma consultoria de POT é a análise organizacional. Lembra que a gente discutiu análise e diagnóstico organizacional, essas diferenças, né? E aí, quando se trabalha esse processo de análise organizacional, aquelas, né, conversas iniciais que a gente tem para entender a real demanda, né, a gente precisa basicamente nesse modelo que ela propôs, né, de alguns pontos fundamentais. Algumas dimensões são fundamentais, né, como a estrutura organizacional, as relações da organização com o ambiente organizacional e as estratégias organizacionais adotadas, né? A estrutura organizacional, como a empresa se organiza, não apenas fisicamente, né, as relações entre as pessoas, né, e o trabalho, e auxilia, né, na diferenciação das partes dessa organização, ao mesmo tempo que a gente teve a visão sistêmica, né, que mantém essas partes unidas, originando a relação de dependência entre elas e previsibilidade, hierarquia, né? Então é importante a gente pensar nessa estrutura da organização, como ela se apresenta. Outro elemento que eles acharam importante, né, que é importante de investigar, que eles dizem como importante, é a relação da organização com o ambiente. Ou seja, com o ambiente externo, o ambiente organizacional, que a gente já lembrou que é o ambiente externo, não é isso? Os elementos influenciadores do desempenho organizacional. A gente, quando falou sobre isomorfismo, trata bastante disso, né? Elementos ligados à legislação, os clientes, os concorrentes, são alguns elementos que fazem parte desse ambiente organizacional, né, do ambiente externo, mas que influenciam a gente e que a gente muitas vezes não tem controle, né? E por último, estratégias e condutas organizacionais, né? Como pensamento gerencial, planejamento, modelo, né? Que é a manutenção de padrões de decisão, o posicionamento do produto, perspectivas da empresa, as armadilhas que ela precisa fazer muitas vezes, né? Para afetar a concorrência, o aprendizado. Então, como é que ela se posiciona, como é que ela, as estratégias que ela vai utilizar para atingir seus objetivos organizacionais. Na nossa aula, né, sobre sistemas abertos, a gente apresentou uma série de elementos que podem ser considerados nessa investigação, até de maneira mais aprofundada do que o proposto por Loyola, né? Então, para a realização de uma consultoria, é fundamental que a gente tenha um detalhamento dos processos analisados, identifique qual nível a gente vai focar mais, né, do micro, meso ou macro. Além disso, identificar que elementos a gente vai considerar a partir da demanda que está sendo trazida pra gente, né? Graça, Jacques e Sosler, lá em 2007, disseram que é preciso entender como a empresa enxerga a área de RH. O RH é estratégico, é tático, ele é operacional, como é que funciona? Porque embora a área de RH, na gestão de pessoas, seja muitas vezes valorizada no discurso das organizações, dos gestores, como principal ativo das empresas, como um diferencial competitivo, muitas vezes não é essa a realidade que a gente encontra, né? A maioria das empresas tem deixado, né, boa parte das empresas tem deixado o RH em segundo plano, né? E a gente precisa entender isso, porque muitas vezes o consultor ele é contratado como um apagador de incêndio, né? É emergencial, deu uma crise, chama o consultor que ele vai chegar com a fórmula mágica para resolver todos esses nossos problemas, né? O caráter emergencial mesmo dessa solicitação de intervenção. Mas a gente precisa considerar também que nem sempre nessa área o psicólogo ele é bem visto, né? Além das pessoas muitas vezes associarem a atuação do psicólogo única e exclusivamente à clínica, né, atendimento clínico, a gente precisa considerar, né, o Zanelli colocou uma fala muito importante, que muitas vezes há uma suspeita, né, e ressalvas quanto ao nosso desempenho como consultor, né? Algumas empresas, por exemplo, não contratam profissional de psicologia, porque relatam experiências ruins, né, com esse profissional. Muitas vezes a própria formação deficitária, né, que a gente tem em boa parte, a gente tem uma formação deficitária na área, né, o foco tende a ser demasiado em clínica, né. A gente aqui tem um diferencial muito grande na Metodista, a gente tem bastantes disciplinas de organizacional, né, o que é difícil em boa parte das formações, então as pessoas encontram um emprego, né, relativamente fácil
na psicologia organizacional e do trabalho, mas elas não têm o conhecimento muitas vezes para atuar de maneira adequada. E aí as intervenções podem ser feitas de maneira inadequada, né, e manchar o nome dos profissionais. A gente precisa, né, a gente que tem essa bagagem, precisa ter um preparo e maturidade para lidar com essa resistência da organização de contratar profissionais psicólogos, né? Mas na última década é importante a gente entender, enquanto psicólogo, né, que foi crescente o processo, né, incentivo pela educação empreendedora, né? Empreendedorismo não é só montar uma empresa, né, como muita gente pensa. A gente tem o intraempreendedorismo, que é o profissional dentro da própria empresa, da empresa em que ele atua, buscando inovação, trazendo elementos novos para essa empresa. Então, o empreendedorismo vai além de montar uma empresa, de montar um negócio. E a gente precisa se dar conta desse processo, né? Do nosso material de leitura, Gai Costa e Fialho fizeram um trabalho, né, de entrevistas semi-estruturadas com 3 psicólogas donas de empresa de consultoria em pote, né, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e 3 psicólogas consultoras autônomas, também que atuavam nessa cidade. A ideia é que elas investigaram alguns aspectos básicos. 2, né? O que esses profissionais entendiam como diferencial em ser uma empresária e gestora, né, com formação em psicologia, e o diferencial do serviço prestado enquanto consultoria. Como gestoras com formação em psicologia, as participantes da pesquisa destacaram, né, o olhar diferenciado que essa categoria profissional possui, que a gente, enquanto psicólogo organizacional do trabalho, possui. A escuta que a gente é treinado para, né? A comunicação adequada, como abordar as pessoas, como falar com elas de maneira adequada, né? A percepção diferenciada do ambiente, né? O embasamento teórico, sair do senso comum, né? Espera-se que o psicólogo organizacional do trabalho faça isso, por favor, né? Que a gente não use o senso comum para nossas intervenções, que a gente esteja embasado teórico e empiricamente. Então, esses são alguns diferenciais que essas profissionais trouxeram, né? Que para elas é muito importante, enquanto gestora, ter essa visão. Mas nem tudo são flores, né? Algumas delas também trouxeram que a nossa formação é deficitária, como a gente já discutiu aqui, né? A gente tem a gente tem uma pouca objetividade muitas vezes, né, enquanto profissional. A gente tem um cuidado excessivo, tem uma ênfase excessiva, né, no sujeito, e acaba se esquecendo algumas vezes dessa visão sistêmica, né, da organização, de entender a organização como um todo, não apenas as pessoas que são muito importantes nesse processo, sim, né? E essas deficiências da formação que elas destacaram são principalmente, né, no pouco foco em gestão. Olha o diferencial que a gente tem aqui, entendendo bastante, né, sobre esses processos. Então, entender mais sobre gestão, né, é importante para esses profissionais. E eu destaco aqui que isso é importante não apenas para quem vai atuar consultor em pote. Se você quer trabalhar como psicólogo clínico, como psicólogo escolar, né, é muito importante que você entenda de gestão. Se você for montar a sua empresa, né, o Sebrae coloca que em 2 anos, né, a boa parte das micro e pequenas empresas fecham, né? Também por problemas de gestão, então a gente precisa entender bem de gestão, né? Então esses foram os pontos colocados positivos e negativos, né, em ser gestora, né, com formação em psicologia. Já sobre o diferencial, né, do serviço prestado, a gente deve considerar aqui, né, diferentes aspectos que foram pontuados por essas profissionais, né? Alguma delas trouxe a noção de inovação, que ser psicóloga, né, enquanto consultoria, né, enquanto consultora, ter a sua consultoria, para ela, né, o diferencial dela enquanto profissional consultora é a inovação. Como assim? Utilizar a gamificação nos processos de gestão de pessoas, né, utilizar jogos, né, gamification, que eles chamam, né, nesse processo é muito importante, traz uma inovação para as empresas, né, um diferencial para a empresa, para a atuação dela. A utilização da internet nesses processos também é muito importante, né, de você não precisar muitas vezes estar na empresa para fazer um processo de consultoria, de atuação. Você pode utilizar a internet para isso. A customização do serviço, né, de ser muito específico, porque existem consultorias que são de pacote pronto, né, a gente já falou um pouquinho sobre. Então existe a customização e a qualidade, né, que ela colocou como um diferencial, né, que ela acredita que seja do serviço dela. Na Barron, lá em 2016, colocou que criar um novo serviço ou produto não é nada fácil, né? Porque além de perceber uma demanda, a gente precisa desenvolver uma solução viável, né, que possa ser produzida e vendida para esse nosso público, para esse nosso cliente, com algo que ele se propõe por algo, né, por um preço, por um valor que ele se propõe a pagar. Né? Então é muito importante a gente considerar e tomar cuidado com essa inovação para a gente não tentar ser um agente de mudança e se tornar uma vítima de mudança, né? Porque as inovações podem dar errado também. O nosso cliente, né, ele tem interesse nessa inovação, nessa gamificação, né, nessa customização,
ele tem interesse tanto de serviço quanto de custo, né, de investimento que ele vai ter para isso. A gente precisa considerar esses elementos também. Outro ponto que essas profissionais, né, que trouxeram nessa pesquisa trata do relacionamento com os candidatos, que traz benefícios tanto para a imagem da empresa quanto lucro, né? A forma de se relacionar com esses candidatos, tanto nos processos de recrutamento e seleção, né, que elas utilizam, né, é importante a gente trazer. Outro ponto é um sistema interno eficiente, né, que auxilia na divulgação e na prospecção de candidatos, por exemplo, para vagas de emprego. Ter um banco de talentos, um banco de currículo ajuda muito, facilita muito, né, se você for trabalhar também com recrutamento e seleção. Estrutura física da sua empresa também é importante. Outro ponto, o último ponto que elas trouxeram que eu destaco aqui, que é ter a visão de negócio, né? Entender, né, o que é uma empresa, entender um negócio. A leitura do contexto de maneira adequada, com a visão da psicologia, mas também com a visão de organização, né? E oferta de feedback claro aos clientes, ter uma comunicação adequada, e isso traz uma credibilidade muito grande, né? E credibilidade, fazer o nosso nome é extremamente importante. Por que isso? Né? A gente muitas vezes quando se forma acha que entregar o cartão por aí já vai fazer com que nos contratem, né? Independente da nossa área de atuação na psico. Mas não é isso, né? É importante você ter um cartão sim, né? Um cartão com um nicho específico, né? Com informação adequada, mas o boca a boca ainda é muito importante, né? Cliente indica cliente é um dos principais pontos para a gente conseguir vender o nosso serviço. Hoje a gente tem um grande aliado, né, se a gente souber utilizar de maneira adequada, que são as redes sociais. Então a gente precisa de um perfil no LinkedIn, a gente precisa de um perfil no Instagram, por exemplo, no Facebook, ter o nosso site. A gente precisa divulgar esses nossos serviços, obviamente, né, ajustando a nossa linguagem ao público-alvo. Eu não vou utilizar trocentos termos técnicos da psicologia para vender o meu serviço. Meu cliente não vai estar interessado nisso. Ele quer saber como eu posso auxiliar, né, esses processos. Então, posicionamento nas redes sociais adequado e ético é muito importante para esse profissional, né, para nós enquanto profissionais de POT e consultores principalmente de POT, né. Então, o trabalho de consultoria também abre uma série de possibilidades, né, acho que pra gente fechar a nossa aula de hoje, uma série de possibilidades para a ação do psicólogo. Acho que isso tem que ficar claro pra gente, né. Ser um consultor, né, entender essas diferenciações do mercado, essas novas demandas, abriu a proposta de consultoria para a psicologia de maneira mais forte, digamos assim, né? Essa atuação do psicólogo foi ampliada, porque vinha atrelado, né, a procedimentos de diagnóstico organizacional, treinamento, desenvolvimento de equipes, análise da estrutura organizacional das empresas, política de remuneração, políticas e práticas organizacionais, RH, a parte ligada a clima, cultura organizacional, serviços de seleção, uma série de possibilidades que a gente tem para atuar enquanto profissional. E a mensagem final é acompanhar essas transformações do contexto de trabalho é muito importante pro psicólogo. Eu não posso ficar amarrado a um serviço, né? Porque é o único elemento que eu sei fazer. Eu preciso estar continuamente me transformando enquanto profissional, identificando previamente as demandas desse mercado. Essa é uma estratégia fundamental para que a gente consiga sobreviver enquanto empresa de consultoria ou enquanto consultor, né, avulso, digamos assim, enquanto consultor independente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da nossa aula sempre presencial com introdução à psicologia, né, organizacional do trabalho, na questão da consultoria em POT, né, e também sobre os diferenciais que a gente precisa ter enquanto profissional que atua na consultoria. Abraços!